Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Esse é o 16º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes. E bons sustos a todos. No fim do século XVII, a era da razão, baseada na aplicação da lógica, substituiria a imposição de dogmas. Como resultado, houve uma maior variedade de opiniões, pois as pessoas passaram a racionalizar e discutir as situações, em vez de aceitar uma série de ditames morais. Nesse contexto, o diabo não tinha lugar ou propósito. Ele ainda seguia observando tudo à distância, mas era ignorado e precisava de um novo plano. Após ter sido um anjo caído, que se tornou um sátiro com chifres, um dragão alado, um monstro terrível e um bode negro com garras, sua imagem estava completamente desgastada. Ele havia sido o príncipe do mundo e o senhor das tentações, ridicularizado na Idade Média e temido pelos reformistas. Mas durante todo esse tempo, mesmo em fase mais sombria, não era exatamente o diabo que causava medo e pavor, mas sim o poder de sua influência maligna, como retratado pelas lideranças da igreja. A tentação do diabo era um caminho para o pecado, mas muitos pecados do passado, como as danças, o canto, os banquetes, as bebedeiras, o teatro e a promiscuidade sexual haviam se tornado banais. Até mesmo os bispos e os clérigos estavam mais abertos e flexíveis em relação a esses assuntos. De todo modo, os católicos que talvez pesassem um pouco do limite podiam sempre contar com a confissão para receber a remissão dos pecados. Mas tanto católicos como protestantes extrapolavam os limites da responsabilidade, especialmente os membros das classes mais abastadas, e era inevitável que essa febre da liberdade perdurasse por mais algum tempo antes de assumir contornos mais razoáveis. Enquanto isso, para muitos essa era uma época de excessos, com a noção do que era aceitável, movendo-se do extremo do comportamento para outro. Em meio a todos esses acontecimentos, poucos sequer pensaram na pergunta: onde está o diabo? Ainda havia, claro, movimentos religiosos e muitos devotos que permaneciam em um caminho reto e restrito, mas até eles estavam bem mais livres das amarras dogmáticas que marcaram os anos da caça às bruxas. Eles agora podiam seguir suas crenças e formas de culto sem medo de sofrer represálias de seus próprios guias espirituais. Nesse novo cenário, eles eram os filhos de Deus e a figura de Jesus havia sido trazida de volta à tona depois de séculos quase esquecida. Agora existia um Salvador e a vida nas comunidades religiosas ficou um tanto mais confortável. Desde o início das perseguições, os hereges, os inquisitores católicos e os sacerdotes puritanos associaram o satanismo às bruxas, que, ao lado dos ciganos e de outras minorias, eram vistas como as principais servas do diabo. Mas as ideias a esse respeito mudaram completamente. Os ciganos já não eram tratados com a mesma desconfiança injustificada e o tempo de caça às bruxas havia oficialmente chegado ao fim. Portanto, em termos teológicos, o diabo estava de volta ao seu posto oficial do tentador bíblico de Jesus. Na Holanda, por exemplo, as perseguições às bruxas e feiticeiros estavam abolidas desde 1610. Em Genebra, na Suíça, os julgamentos foram extintos em 1632. Em 1649, a rainha Cristina da Suécia seguiu a tendência. Desde então, como vimos, a maior parte dos julgamentos por feitiçaria, bruxaria e adoração ao diabo se deu na França e na Grã-Bretanha. Teve grande impacto, portanto, a ordem assinada pelo rei Luís XIV em julho de 1682, que colocou fim a todos os procedimentos judiciais contra as bruxas da França. Adivinhos, magos ou encantadores não estavam mais sob risco de pena de morte, a não ser, claro, que eles cometessem algum crime comum punível com essa pena. A partir de então, o assassinato por envenenamento passou a ser um crime pelo qual mais as pessoas recebiam penas capitais na França na época. Em 1682, os julgamentos de bruxas também foram proibidos na Inglaterra, mas apesar disso, por muitas décadas, os interrogatórios ilegais continuaram a ocorrer em áreas rurais e locais remotos, onde a superstição ainda prevalecia. O problema que os céticos com relação à existência da bruxaria enfrentaram por muito tempo foi que escrever ou falar contra a existência do culto estava sujeito a escárnio e provável processo. O medo era tão generalizado que qualquer pessoa que não acreditasse em bruxaria era logo vista como uma bruxa tentando despistar seus seguidores. Havia aqueles que tentavam se defender citando a misericórdia ou caridade, mas isso criava uma nova série de problemas, pois esse raciocínio fundamentava-se
baseasse nos mesmos princípios cristãos supostamente defendidos pelos caçadores de bruxa. Pois enquanto o diabo fosse aceito como um fato e que sua intenção era destruir a fé cristã, seria impossível argumentar contra a existência de hereges ou feiticeiros. Eles eram obviamente os adoradores do diabo e o trabalho de um verdadeiro cristão era encontrá-los. Por outro lado, a partir da década de 1680 já era de conhecimento comum que as bruxas não existiam, excetuando-se alguns poucos incidentes isolados em que a lei foi desrespeitada ou em que as antigas superstições influenciaram as decisões de algumas instâncias inferior da justiça. Já não havia julgamentos do tipo. Muitos intelectuais conhecidos iam além, afirmavam que nem mesmo o diabo existia. Enquanto o mundo afastava o diabo da cultura padrão, ele agora estava disponível para ser adotado por um dos setores mais corruptos da sociedade, que poderia usar o suposto contato diabólico em seus propósitos nefastos. Ainda que a crença no diabo estivesse diminuindo, muitos seguiam acreditando na ideia do espírito do mal. Ao contrário das inocentes vítimas da perseguição inquisitória ou daqueles que lutaram para resistir às tentações, esses satanistas do século XVII estavam de fato preparados para se entregar de corpo e alma à perversidade, à devassidão e ao crime em seus rituais. A ciência propiciava um novo conhecimento em relação a alucinógenos e substâncias tóxicas, permitindo que farmacêuticos e padres corruptos simulassem proezas impressionantes de feitiçaria e encantamentos. Embora as mentes das pessoas estivessem livres do medo da intromissão demoníaca, elas ainda se lembravam dos sinistros monges encapuzados, das torturas e das masmorras escuras da Inquisição. Eles apreciavam a liberdade que agora possuíam, mas muitos deles ainda tendiam a acreditar na existência de um lado negro, uma força maligna suprema que apresentava uma ameaça muito superior do que as bruxas odiosas ou freiras pervertidas. Essa síntese do mal poderia tanto ser chamada de Satanás quanto de qualquer outro nome. Se realmente houvessem padres e magos que pudessem, como rituais e feitiços, ganhar controle sobre a força maligna, eles apresentariam uma perspectiva terrível. Por outro lado, se alguém se unisse a esses padres, teria acesso ao mesmo tipo de poder, podendo satisfazer todas as suas ambições e desejos por meio de processos diabólicos. Todo tipo de práticas malignas, que até aquela época eram erroneamente atribuídas a bruxas e ciganos, agora se tornavam realidade. Como citado antes, mais de 50 padres franceses foram executados apenas na década de 1680 pelos crimes de abuso sexual e violência, e muitos outros foram mandados para a prisão. Ao mesmo tempo, ocorria um aumento curiosíssimo e alarmante no número de mortes causadas por envenenamento, e as mulheres eram as maiores responsáveis por isso. Os arquivos da polícia sugerem que muitos dos envolvidos nos perversos rituais de missas negras, como as orgias sexuais e outros crimes, eram de fato mulheres da nobreza e da alta hierarquia social. O envolvimento nesse tipo de sociedade secreta custava dinheiro e era uma diversão limitada aos ricos e bem-nascidos. Em 1679, por exemplo, Anne-Marie Mancin, a duquesa de Bouillon, foi interrogada por Larine. Ela era suspeita de fazer parte de um culto e de tentar envenenar o marido para herdar seus bens. Ela negou as acusações de envenenamento, mas admitiu frequentar a casa de Villeneuve, onde as missas satânicas eram realizadas. Ao estabelecer um novo departamento chamado Tribunal das Queimadas, Larine tornou-se bastante impopular com as mulheres da alta sociedade e temido ao ponto de fazer com que a condessa de Soissons fugisse para a Bélgica. Entre os frequentadores daquela casa, em Villeneuve, estava a duquesa de Duras e a princesa Marie-Louise de Tingry. Considerando a identidade dos integrantes do grupo, não é de surpreender que uma forte oposição feminina ao Tribunal das Queimadas tenha surgido em Paris e em Versalhes, principalmente quando Larine começou a investigar a marquesa de Montespan, a amante do rei. Ainda que Guibourg e Deschamps tenham sido presos e sentenciados, o rei Luís destruiu os documentos que incriminavam a marquesa, dispensando-a do julgamento para evitar um escândalo real ainda maior. Ela então se refugiou no convento de Saint Joseph. Ainda que na época o diabo não tivesse nenhuma imagem física em particular, era necessário que sua presença fosse sentida e de preferência vista nas missas negras. Contudo, o diabo era na verdade um produto da demonologia cristã. Os padres então recorreram a conceitos pagãos mais antigos e, como os sabás há muito eram associados ao bode satânico, o bode egípcio de Mense tornou-se o retrato mais comum por meio de uma figura fantasiada. Portanto, a tradição diabólica foi transferida para um contexto pré-cristão para evocar um sentimento de estranheza e perigo nos participantes. Afastados do seu cotidiano católico, eles eram transportados ao sinistro e excitante reino dos deuses antigos. Em um contexto desses, abriu-se a porta para uma ideia totalmente contrária ao dogma cristão, porque na época do paganismo não existiam apenas deuses, mas também deusas. A ideia de que Satanás possuía uma companheira, ou melhor, uma versão feminina, era uma grande inspiração para as mulheres que frequentavam essas missas. Às vezes o próprio diabo era identificado como uma figura andrógena. Os registros
das missas de Gibeon deixavam claro que os padres não homenageavam apenas o diabo, mas também Astaroth e Asmodai. Como vimos no capítulo 1, Asmodai era um príncipe das trevas e da luxúria da era pré-cristã. Já Astaroth era uma mulher, a esposa do antigo deus cananeu El-Elyon. No Antigo Testamento, o nome dessa deusa, também escrito como Astoret e Ashura, é mencionado nada menos que 44 vezes. As transcrições de vários julgamentos deixavam claro, contudo, que as missas negras não passavam de uma interessante apresentação teatral, encenada para extorquir quantias exorbitantes de uma clientela abandonada que pagava para consumir entorpecentes. Em outras palavras, tratava-se puramente de um tráfico de drogas. A revolução científica da época levou a um conhecimento profissional dos compostos químicos e os organizadores das missas, como Catherine de Chais, aproveitavam-se disso contratando químicos ou farmacêuticos. Após experimentar os alucinógenos e estimulantes sexuais nos rituais, os clientes não hesitavam em pagar um altíssimo preço em troca de poções do amor afrodisíacas ou de pó tóxico usados em envenenamentos. 10 anos após a abolição formal dos julgamentos das bruxas na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos a última grande audiência relacionada à bruxaria nos países de língua inglesa. Ela ocorreu na vila de Salem, Massachusetts, e foi imortalizada na peça teatral de Arthur Miller, no filme de 1997, baseado no texto As Bruxas de Salem. Em 5 de agosto de 1620, o navio Mayflower deixou Plymouth, no sul da Inglaterra, completamente lotado, transportando puritanos para a costa leste dos Estados Unidos. Eles fugiam daquilo que viam como um espetáculo espalhafatoso da igreja anglicana e planejavam estabelecer seu povoado no Novo Mundo, onde a primeira colônia inglesa bem-sucedida foi fundada em 1607. Eles solicitaram uma concessão das terras na Virgínia, mas o Mayflower acabou sendo desviado de sua rota e os sobreviventes dos perigos da jornada aportaram em Cape Cod, Massachusetts. Um grupo conhecido desde então como os Peregrinos escreveu o Pacto de Mayflower, que estabelecia as bases de um governo organizado local e os direitos dos colonos. Como seus líderes, eles escolheram John Carver, eleito governador de Massachusetts, William Bradford e Miles Standish. Um número considerável de puritanos atravessou o Oceano Atlântico durante os reinos de James I e Carlos I, e grandes colônias foram estabelecidas na região, que ficou conhecida como a Nova Inglaterra. Os nativos americanos serviram como guia e ensinaram os colonos sobre carpintaria, a caçar, a capturar animais, a produzir açúcar de bordo e canoas feitas de casca de vidroeiro e a cultivar o milho e o tabaco. Eles também lhes apresentaram o peru, que se tornaria, após a primeira colheita de sucesso no outono de 1621, a figura central do festival anual de Ação de Graças. A versão autorizada da Bíblia do Rei James foi impressa em inglês apenas 9 anos antes que os peregrinos saíssem de Plymouth e estava disponível a todos os viajantes da Nova Inglaterra, que podiam fazer interpretações puritanas do texto sem a interferência dos anglicanos. Além da Bíblia, eles levaram consigo livros europeus sobre feitiçaria e estavam propensos a acreditar incidentes como a perda de colheitas ou animais doentes a feiticeiros malignos. A afirmação que o diabo estava bem vivo em meio aos colonos se fez presente e os encorajou a declarar uma guerra santa contra os poderes do mal. Por conta disso, uma lei contra a bruxaria foi promulgada em 1636 e em 1648 ocorreu a primeira execução. A vítima foi Margaret Jones, da cidade de Charlestown, que tinha algumas ideias em comum sobre a medicina. Ela se opunha às técnicas de sangria e do vomitório, preferindo tratar as pessoas com tônicos de ervas e outros remédios naturais. Isso ofendeu, obviamente, os médicos e a pobre mulher foi acusada de bruxaria, condenada e enforcada. John Winthrop, o governador colonial, escreveu que, no momento exato da execução de Margaret, uma grande ventania derrubou várias árvores em Connecticut, o que provou em definitivo a culpa da mulher. Na mesma época, uma suposta bruxa foi enforcada em Dorchester e mais outra em Cambridge. O caso seguinte chamou a atenção por conta da posição social da vítima. Na Nova Inglaterra de então, uma mulher casada como Margaret Jones não seria chamada de Senhora Jones, mas sim de Good Wife Jones ou Goody Jones. O título Senhora era reservado às esposas de homens que possuíam o título de escudeiro, como um baronete poderia ser considerado na Inglaterra. William Hibbins, o falecido agente diplomático colonial, era um desses homens. Sua viúva, a senhora Anne Hibbins, era irmã de Richard Bellingham, vice-governador de Massachusetts. Mas em junho de 1656, essa eminente dama foi julgada por bruxaria pelo governador Endicott e pela corte geral. Bom, certo dia, Anne caminhava pela rua quando se deparou com duas mulheres com as quais ela não se dava bem conversando na rua. Depois do que ela exclamou saber que falavam sobre ela. O palpite de Anne estava certo e ela foi prontamente denunciada às autoridades, acusada de ter um dom sobrenatural para a leitura de mentes, provavelmente concedido pelo diabo. Após a revista, ficou constatado que Anne carregava a marca do diabo, o que automaticamente provou sua culpa e ela foi enforcada em Boston Common. Após a execução, o reverendo John Norton afirmou que a senhora Hibbins fora condenada simplesmente por ser mais inteligente que os demais vizinhos.
Dentre os poucos julgamentos registrados nos 30 anos seguintes, muitos resultaram em absolvições, incluindo o caso de John Bradstreet de Hawley, acusado de familiaridade com o diabo. Ele confessou que, enquanto lia um livro sobre magia, ouviu uma voz o questionando. Isso bastou para que ele fosse acusado de conversar com o diabo, mas o júri do tribunal de Ipswich decidiu que Bradstreet estava mentindo, sentenciando-lhe apenas a ser chicoteado e a pagar uma multa de 20 shillings por ter desperdiçado seu tempo. Já o caso das crianças de Goodwin, ocorrido no ano de 1688 em Boston, teve resultados muito mais desastrosos. Uma mulher católica irlandesa de nome Glover trabalhava como lavadeira para a família de John Goodwin, que tinha 4 crianças. Certo dia, Martha, a filha mais velha de 13 anos, acusou Glover de ter roubado algumas peças feitas de linho. Glover a repreendeu e a jovem Martha fingiu desmaiar. As outras crianças claramente a imitaram. No contexto desses discursos públicos, surgiu uma brochura intitulada Trial of Witches, trazida da Inglaterra, tornando os relatos sobre as crianças enfeitiçadas, inchando, desmaiando e cambaleando. Por isso, em 1692, a perseguição contra bruxas da Nova Inglaterra atingiu seu ápice no vilarejo de Salem, e o cenário estava pronto para outra grande performance. O diabo voltava ativa, o combustível para a explosão foi espalhado e faltava apenas um estopim. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 16º capítulo desse incrível livro e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre A Luz de Lúcifer. Grande abraço a todos e bons sustos!